Nossa, agora o sol tá mais baixo, eu tô ficando sem luz, pera. Nossa senhora. Não, pera, gente. Eu vou ter que subir a persiana. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu Deus, quanto tempo que eu não apareço aqui, cara. Eu acho que o meu último vídeo foi há um ano atrás. Acho que foi, né? Pronto. Tô aqui de volta. E dessa vez vim gravar um vídeo, porque eu já tava pensando em gravar esse vídeo faz tempo, mas falava, será que vale a pena? Porém, Deus tocou no meu coração e falou, vale, porque às vezes tem alguém que possa estar passando pelo mesmo que você passou e precisa escutar uma história de superação, de luto, que tá num luto severo e pronto, gente. É isso. Ai, mas esse som, meu Deus, na minha cara. Bom, gente, fazem um ano que o meu pai faleceu. Ele faleceu dia 1º de janeiro de 2024. Nós estávamos voltando da queima de fogos, né? A gente tinha ido na igreja. E depois fomos pra praça assistir as queimas de fogos. E nisso, ele acabou tendo um infarto do miocárdio no meio da rua. Numa praça, a gente tava passando por uma praça e ele acabou tendo um infarto lá. Eu não tava presente. Tava minha mãe e mais uns amigos nossos. E quando tudo aconteceu, a minha mãe me ligou desesperada pra eu ir até onde eles estavam, porque até então meu pai tinha desmaiado. Ninguém ainda sabia que tinha ido a óbito. E pronto, quando eu cheguei lá, me deparei com a cena do meu pai no chão e todo mundo chorando e gritando ao redor e pronto. Eu chorei muito, obviamente, eu me revoltei muito, eu gritava olhando pro céu, tipo, cadê as tuas promessas? Onde você colocou tudo? O que eu vou fazer da minha vida? Porque assim, gente, eu fui criada muito bebezão, né? Eu quis contar essa parte, primeiramente de tudo, eu quis contar essa parte porque Deus é o personagem principal da história, então não tem como eu deixar de fora. E voltando agora, eu fui criada muito bebezão. Meu pai, assim, eu e minha irmã, na verdade minha irmã nem tanto porque ela quis, pronto, trabalhar nova e fazer as coisas dela. Eu não, gente, eu vou confessar que eu não. Agora tá pra eu ficar aqui. Eu não fui assim, né? E sempre, pronto, também sempre fui a caçula mais nova. E meu pai era combinado assim, enquanto eu consigo, eu e sua mãe consegue te bancar, a gente consegue manter a casa sem ajuda. Gente, o que é? Nossa! Tem um cisco na tela do meu celular. Tinha um cisquinho. E eu tava achando que era na parede, que bosta. Enfim, voltando. Meu pai falava assim, enquanto eu consigo manter você, a casa, eu e sua mãe conseguem bancar você, você só vai estudar. Meu pai apostava muito nos nossos estudos, ele queria muito que a gente estudasse, fizesse universidade e tudo. E ele falou assim, caso contrário, a gente começar a precisar de uma ajuda, aí você procura alguma coisa, mas que não atrapalhe seus estudos. Ok, era assim que a minha irmã também, quando minha irmã começou a trabalhar, meu pai falou, olha, se atrapalhar o seu estudo, você vai sair do serviço. Pronto. Então, na minha cabeça, eu só pensava em estudar. Eu pensei que eu ia estudar até o último ano da escola, do secundário, depois ia pra universidade toda linda, entendeu? Porque esse é aquilo. A gente faz um plano, Deus vem e faz outro, e o que prevalece é o plano do Senhor na nossa vida. E aí, pronto, quando tudo aconteceu, eu me revoltei. Eu tava no 10º ano do secundário, que equivale ao 1º ano do ensino médio. Porque eu tive que voltar. Quando eu cheguei em Portugal, eu já tinha feito o 1º ano do ensino médio no Brasil, mas eu tive que voltar pra trás pra conseguir acompanhar, né, tudo ali do secundário, né. Minha mãe resolveu me voltar pra trás um ano. E eu tava fazendo o 10º ano e eu já tinha chumbado um ano do 10º por conta de adaptação na escola, quando eu tinha chegado. E eu tava fazendo essa segunda vez do 10º ano que, tipo assim, tava incrível, eu tava indo, tudo bem. E eu falei, nossa, esse ano é meu ano, esse ano eu consigo e tal. Pronto, quando meu pai faleceu, eu me revoltei muito. Eu tinha uma cabeça de criança muito... Uma cabeça de criança. Entendeu? Na minha cabeça, eu era muito rebelde, eu era uma criança. Uma adolescente muito rebelde. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu era explosiva, eu não tinha, assim... Era calma e não era,
sabe? Era muito explosiva. E quando tudo aconteceu, eu me revoltei com Deus, eu me revoltei com a vida, eu me revoltei com toda a gente. Tipo assim, eu tinha ataques de pânicos, eu tinha surtos de ansiedade. E porque eu pensei, a minha vida acabou, eu vou... Porque acabou, eu perdi o meu pai, eu perdi o resto da minha vida também, porque quando a gente perde um ente querido, a gente pensa que a nossa vida também acabou, né? E a gente tem que entender que a vida acabou pra esse ente que se foi, não... A gente continua, a gente tem que continuar. Pronto. E... eu só estudava, pensa, uma menina que só estudava, fim de semana ia pro McDonald's, pro shopping com as amigas e não tinha responsabilidade nenhuma. Era uma dondoquinha, tipo assim, sabe? Não que eu era rica nem nada, porque meu pai sempre batalhou muito, mas eu era um estilo de dondoquinha, sabe? E aí, pronto, perdi a linha dos estudos totalmente. Eu falava pra minha mãe que eu ia pra escola, porque minha mãe saía mais cedo que eu pra ir trabalhar. Eu falava pra ela que eu ia pra escola, mas não, eu ficava no quarto, trancada, em silêncio, até a hora dela sair. E aí, quando dava a hora que eu saía da escola, já saí da escola, tá? E não ia pra escola. As minhas notas, que eu tinha lutado pra subir, elas decaíram totalmente. Eu me vi num estado de calamidade, porque assim, eu me revoltei com Deus, então automaticamente me afastei dele, então eu me vi assim, tô perdida, acabou meu mundo, eu não quero mais viver. E aí, quando eu chumbei de ano, a minha mãe falou assim, eu já não tinha mais oportunidade de fazer outro ano, porque eu já tinha 18 anos. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, Luísa, você vai ter que trabalhar pra me ajudar agora. E eu, tipo, ok, pra mim nunca foi o problema trabalhar, mas eu não sabia a tamanha responsabilidade de uma vida adulta. Eu não sabia a responsabilidade de trabalhar, eu não sabia a responsabilidade de pagar uma conta, de ficar preocupada porque tinha que guardar dinheiro pra pagar uma conta. Não, eu não tinha isso, gente. Eu sei que com 18 anos já é pra gente estar caminhando nossa vida, mas eu não tinha isso. Eu era totalmente leiguinha disso, sabe? Então, quando meu pai faleceu, tudo isso mudou pra mim. Foi como um baque. E sabe quando você perde o seu chão? Tipo assim, eu tô aqui com o pé no chão e meu chão cai. E é como se eu fosse assim, ó, eu tivesse caindo de cima de um prédio, só que não tem fim, não tem o chão. É como se o poço não tivesse fim, sabe? E nisso pronto, fui atrás do serviço, falei, tá bom, trabalhar não é o problema. Só que sabe eu tinha uma cabeça muito imatura. Então pra mim eu pensava assim, eu vou trabalhar, vou pagar as contas, vai sobrar dinheiro pra isso, pra aquilo. E quando eu vi que não era assim que a banda tocava, como era uma vida de adulto, uma vida de uma pessoa que trabalha, tem responsabilidade, eu surtei. Meu cérebro deu burnout total. E eu surtei, eu falava com Deus, falava, por que você fez isso comigo? Por que você deixou a minha vida ficar assim? Sabe, nos primeiros meses, pra mim, era assim, sufocante. Eu falava, por que você deixou isso acontecer na minha vida? Você não é o Deus dos deuses e o rei dos reis? E por que você permitiu isso acontecer na minha vida? Eu questionava Deus em todo momento. Por que você levou meu pai? Porque pra mim, a minha vinda pra Portugal, na época, eu sabia que Deus estava no meio, mas foi pelo meu pai. Então pra mim eu falava, o personagem principal se foi, a série acabou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito pra mim, não tem mais jeito pra minha vida. E eu sempre fui muito apegada ao meu pai, muito grudada. Então, quando ele morreu, o meu chão caiu também, como se fosse outra pessoa, mas o meu pai, o meu chão caiu, porque eu imaginava perder o meu pai ali com o cabelinho branco, velhinho, velhice mesmo, sabe? Meu pai tinha 42 anos quando faleceu. Pronto. E quando essas responsabilidades chegou em mim, que o meu cérebro deu burnout, que eu comecei a ficar doente, eu comecei a ter crise de ansiedade, surto de ansiedade, de pânico, o meu corpo coçava inteiro, eu ficava cheia de pelota, cheia assim como fala? Eu tive uma alergia que fiquei cheia de ponto vermelho no corpo, de tanto que eu me coçava, ferida na perna, nos braços, porque aquilo pra mim foi tão de repente que, gente, imagina uma criança, porque minha cabeça era de criança, uma criança ter que tomar responsabilidade assim de adulto. Eu não era uma criança, mas a minha cabeça era de criança e ter tomado toda a responsabilidade
de trabalhar, de estudar, porque eu comecei a fazer supletivo à noite, de estudar, de pagar a conta em casa, de ter a responsabilidade que eu não posso gastar o meu dinheiro à toa, porque eu tenho a minha casa, a minha mãe pra ajudar, foi assim, ó, pum! Foi uma bomba relógio pra mim. Eu sei que é a realidade de muitas pessoas hoje, mas pra mim não era a minha realidade. Tô falando com base na minha realidade, hein? Ninguém me julga. Pronto. E aqui em Portugal, por mais que eu tenha as pessoas ao meu redor, minha irmã e meu cunhado vieram morar aqui com a gente em casa. Era tudo assim, meu Deus, eu tô num país diferente, onde o meu pai conhecia cada canto dessa cidade e agora eu tô sozinha. Foi mais ou menos isso, foi reinventar. Eu e minha mãe não sabia fazer mercado, que o meu pai, assim, ele era... Cara, ele não deixava a gente se preocupar com nada. Tanto que ele entrava na despensa, não que minha mãe não soubesse fazer o mercado, mas ele entrava na despensa e ele sabia mais do que ela, o que tava faltando em casa, o que não tava, porque ele era assim. Ele via antes de sair de casa, a gente nem sabia que ele ia no mercado, ele ia no mercado e chegava com sacola. Era assim. Então a gente teve que aprender a se reinventar. Quando a minha mãe foi no mercado, a primeira vez só nós duas, sozinhas, a gente ficou assim, ó. A gente anotou o que precisava, mas sabe que você fica igual barata tonta, andando assim, sem saber o que pegar primeiro? Foi isso. E a gente teve que aprender a se reinventar sozinha sem ele. Aprender a viver os momentos sem ele. E tudo isso, assim, foi tudo dando um choque de realidade pra mim, como tipo, acorda, agora você precisa crescer, você precisa amadurecer, você já é uma mulher e tá na hora. Então, assim, todo esse processo foi doloroso, não vou mentir, foi doloroso demais, há dias que eu queria, há dias que eu tava bem. E quando tudo, e hoje, né, na verdade, que tudo passou, eu olho pro processo e eu falo, obrigado, graças a Deus, porque me fez ter a cabeça que eu tenho hoje. Hoje eu sou uma pessoa responsável, hoje eu sei o que é uma responsabilidade, eu sei o peso de saber, tipo assim, o peso que é ter da vida adulta. Graças a Deus, com Deus sendo o personagem principal na história toda. A Luísa tá bem, a Luísa tá saudável, graças a Deus. Aprendi a amar o meu processo, aprendi a amar cada parte dele. Porque sem ele, eu não seria o que eu sou hoje. Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha responsabilidade, eu sei que eu tenho que ajudar minha mãe, eu entendo o peso de vou segurar esse dinheiro aqui que eu posso precisar lá na frente, coisa que na cabeça da Luísa, sabe? Descobri que também não foi o fim do mundo, por mais que me doeu, por mais que me dói até hoje, porque eu morro de saudade do meu pai. Meu pai foi um homem incrível, sabe? Um pai incrível, um esposo incrível que eu vi que ele foi pra minha mãe. Morro de saudade do meu pai, sim. É assim, eu não posso falar que não vai doer, ou que nunca mais vou sentir saudade, porque isso é mentira. Eu acho que até o meu último suspiro eu vou lembrar dele e eu vou sentir saudade dele. E o que eu posso falar agora para as pessoas que talvez vá me assistir e esteja passando por esse processo é: ame o seu processo, ame cada parte do seu processo, se apegue com Deus, entendeu? Faça ele ser o seu melhor amigo durante o processo. Viva ele, se precisar chorar, chora, grita, desabafa, não segura choro, sabe? Se tiver, talvez, pessoas jovens também que possa estar acontecendo isso e teve que também tomar uma responsabilidade cedo, ame isso, sabe? Se agarre que, tipo, ok, eu tô tendo que pegar essa responsabilidade agora, mas lá na frente eu vou agradecer, porque eu vou me tornar uma mulher, eu vou me tornar um homem de verdade, que assume responsabilidades, que é responsável. Então, assim, ame o seu processo, passe ele com calma, não tenha pressa, não apresse ele. Porque lá na frente você vai ver, vai entender cada coisa, aceite ele, aceite a partida do seu ente querido, por mais difícil que é, porque pra mim foi muito difícil, isso é só o resumo, tá? Tudo que aconteceu, mas aceita a partida do seu ente querido, porque ele cumpriu, de certeza ele cumpriu o papel dele na Terra, e Deus escolheu o momento denominado pra ele ir. Então assim, não é fácil, mas esteja ali, aceite, ame esse processo, aceite a partida da pessoa. E hoje o que eu posso dizer é que, graças a Deus, eu estou bem.
Foi muito difícil. Há um tempo atrás eu falava que eu tava bem, mas eu ainda não tava. Hoje eu posso dizer que eu estou bem. Dói, às vezes, sim. Mas hoje em dia é uma saudade, assim... Sabe aquela saudade gostosa? Eu não sei explicar, mas é aquela saudade que você tem de memórias, sabe? Que você fez com essa pessoa. Eu lembro do meu pai sorridente, eu lembro do meu pai alegre, sempre brincalhão. Ele era essa pessoa brincalhona, ele era essa pessoa alegre. Eu construí muitas memórias com ele. Então é isso que eu lembro dele, sabe? E dá uma ajudinha. E posso falar, a saudade nunca vai passar, mas a gente aprende a lidar com ela. Então, você vai aprender, quer dizer, né? Aprenda não, mas você vai aprender a viver com a saudade, você vai aprender a conviver com a dor. E posso falar, tudo passa. A dor vai embora. Confia em mim. A dor vai embora. Não que você vai deixar de amar ou de talvez sofrer pela partida dessa pessoa, mas o sofrimento não vai ser mais aquele de dor, vai ser aquele de saudade. A saudade você vai aprender a lidar com ela. Então, assim, tudo passa. Tudo passa. Até a uva. Tô brincando. Mas, sim, tudo passa. Fica tranquilo, fica tranquila que se você tá passando por esse processo, lá na frente você vai entender, você vai lembrar de mim e vai falar, olha, a Luísa falou, realmente tudo passa. E é isso, gente. Isso me fez... Infelizmente, foi uma dor, mas pronto, hoje eu vejo que isso foi necessário pro meu amadurecimento, sabe? Hoje eu vejo plano e propósito em tudo, por mais que foi na dor, mas eu vejo em tudo. Hoje eu sou mais madura Eu tenho que aprender muito ainda, né? Eu tenho só 20 anos, vou fazer 20 anos. Mas me ajudou, me fez amadurecer muito. Foi o que, talvez, não o que eu precisava, mas foi necessário. Hoje eu tenho um relacionamento saudável, que na época eu não tinha relacionamento saudável, só tinha, entendeu? Coisa assim. Hoje eu tenho um relacionamento saudável, graças a Deus. Então, assim, cada um com o seu processo, obviamente, mas o meu foi esse. E se você tá passando igual, vai passar, confia, tá bom? E é isso, gente. O vídeo ficou bem longuinho, mas um beijo. Espero que vocês gostem, que ajude alguém. Se inscreva no canal, dê um like. E é isso. Tchau!